O Japão é um país onde o passado e o futuro caminham lado a lado. Uma terra moldada por séculos de sabedoria, guerras e renascimentos. Onde cada rua pode ser um portal para outra era. Onde o silêncio de um templo pode ser mais poderoso que o ruído de uma metrópole. Aqui, arranha-céus futuristas se erguem com orgulho, mas ao pé deles ainda repousa um jardim zen, casas de chá e tradições preservadas com reverência. É um país de contrastes que se completam, onde o trem-bala corta o país em segundos, enquanto monges caminham lentamente entre as montanhas de Kyoto. Onde a honra dos samurais não é apenas uma memória, mas um legado vivo, presente no olhar dos anciãos e no respeito silencioso dos mais jovens. É também a terra da inovação, que dita o ritmo do mundo. Robôs, cidades inteligentes, tecnologia que parece saída da ficção científica. Mas mesmo diante de tanto progresso, o Japão não esquece quem é. Não renuncia aos seus deuses, seus rituais, seus contos, suas cicatrizes. Dos campos floridos de cerejeiras aos neons pulsantes de Tóquio, das aldeias isoladas de pescadores aos palcos iluminados da cultura pop, o Japão se revela em camadas, uma a uma, como um pergaminho que se desenrola com o tempo. Neste documentário, embarcaremos em uma jornada que atravessa séculos, atravessa paisagens, atravessa almas. Vamos conhecer os guerreiros, os mestres, os inventores, os artistas e os guardiões da tradição. Vamos sentir a beleza do efêmero, a disciplina do cotidiano, a espiritualidade que mora no detalhe. Prepare-se para se emocionar, para refletir e, acima de tudo, para se encantar com um Japão que talvez você nunca tenha visto antes. A história do Japão não começa com exércitos ou conquistas. Ela nasce nas brumas da mitologia. Segundo a tradição shintoísta, os deuses criadores Izanagi e Izanami, em um ato divino, deram forma às ilhas do arquipélago japonês com uma lança sagrada mergulhada nas águas primordiais. Desses deuses nasceram não apenas os elementos da natureza, mas também as divindades que moldariam o destino do povo japonês. Entre elas, Amaterasu, a deusa do sol, cuja linhagem divina daria origem à dinastia imperial, tornando o imperador do Japão, até os dias de hoje, descendente direto do céu. Muito antes das guerras e dos castelos, o Japão era habitado por povos nômades. A civilização Jomon, que floresceu por mais de 10.000 anos, nos deixou vestígios impressionantes. Cerâmicas detalhadas, algumas das mais antigas do mundo, e um modo de vida baseado na caça, pesca e coleta. Por volta de 300 a.C., surge a cultura Yayoi, marcada pela chegada da agricultura, principalmente o cultivo do arroz em campos alagados, uma prática que ainda hoje simboliza a alma rural do Japão. Com a agricultura vem também a estruturação social. Surgem clãs poderosos, líderes locais e os primeiros traços de um governo centralizado. No século VI, o Japão começa a olhar para o continente. O budismo chega da China e da Coreia, trazendo não apenas uma nova religião, mas também ideias filosóficas, artísticas e políticas que moldariam a cultura japonesa por séculos. Junto com o budismo, o Japão assimila o sistema de escrita baseado nos caracteres chineses, além de conceitos de Estado, administração e organização social. Surgem os primeiros templos, como o Horyuji, que até hoje resiste ao tempo como um dos edifícios de madeira mais antigos do mundo. Mas é no século XII que o Japão vira uma página decisiva em sua história. Surge uma era de clãs guerreiros, de honra, de espadas e de sangue. Uma era marcada pelo surgimento de uma figura que mudaria tudo.
Os samurais. Durante séculos, o Japão foi governado não por reis ou parlamentos, mas por guerreiros. Os samurais não eram meros soldados, eram uma casta. Formavam uma elite militar, mas também intelectual. Aprendiam caligrafia, poesia, estratégia e filosofia, além da arte da espada. Viviam segundo um código de conduta inquebrantável, o Bushido, o caminho do guerreiro. Nele, a lealdade ao senhor feudal, a coragem diante da morte, a honra pessoal e o autodomínio emocional eram virtudes absolutas. Em um mundo onde viver sem honra era pior do que morrer, surgiu uma prática temida, mas respeitada. O seppuku, o suicídio ritual com a lâmina curta. Um ato de purificação, uma última demonstração de coragem e arrependimento. Alguns nomes atravessaram os séculos como lendas. Miyamoto Musashi, o mais famoso espadachim da história japonesa, escreveu O Livro dos Cinco Anéis, um tratado sobre estratégia e espírito de combate que ainda hoje inspira líderes e guerreiros ao redor do mundo. Os samurais não lutavam apenas em campos abertos. Castelos imponentes surgiram como fortalezas militares e centros políticos. Castelos como Himeji, com sua estrutura branca e graciosa como uma garça em voo, e Matsumoto, com suas torres escuras e elegância gótica oriental, testemunharam batalhas, conspirações e alianças. Mas o Japão feudal também foi um tempo de instabilidade. Durante mais de um século, o país viveu mergulhado em guerras civis, disputas entre clãs, traições e batalhas épicas, como a lendária Batalha de Sekigahara, que decidiu o futuro da nação. E então surgem três homens que mudariam tudo. Oda Nobunaga, o estrategista implacável, que iniciou a unificação através da força brutal e da modernização de seu exército com armas de fogo. Toyotomi Hideyoshi, seu sucessor carismático, que consolidou a unificação, pacificou regiões rebeldes e até sonhou em conquistar a China. E por fim, Tokugawa Ieyasu, o paciente e calculista que após décadas de guerra estabeleceu a paz definitiva. Em 1603, nasce o Shogunato Tokugawa, uma nova era de estabilidade, isolamento e controle absoluto. Pela primeira vez em séculos, o Japão seria governado pela paz, mas a um custo. Após séculos de guerras, o Japão mergulha em um novo capítulo, o período Edo. Em 1603, Tokugawa Ieyasu é nomeado shogun e sua família governaria o país pelos próximos 265 anos. Uma de suas primeiras decisões mudaria para sempre o curso da história japonesa. O Sakoku, a política de isolamento. Por mais de 2 séculos, o Japão fechou seus portos ao mundo exterior, permitindo pouquíssimos contatos, restritos a um pequeno posto comercial holandês em Nagasaki. Nenhum japonês podia deixar o país, nenhum estrangeiro podia entrar. Era uma nação contida, vigilante, mas dentro de suas fronteiras, o Japão florescia. Sem guerras internas, as cidades cresceram, o comércio local prosperou e uma nova classe urbana emergiu. Os shonin, comerciantes e artesãos que movimentavam a economia e a cultura. A capital Edo, hoje conhecida como Tóquio, se tornou uma das maiores cidades do mundo. Vibrante, organizada e surpreendentemente sofisticada. As artes tradicionais viveram uma era dourada. O kabuki, teatro dramático com maquiagem marcante e gestos exagerados, conquistava multidões. O ikebana, a arte do arranjo floral, revelava a beleza do efêmero. A cerimônia do chá se tornava um ritual de simplicidade, silêncio e contemplação. E na literatura, o Japão nos presenteava com o haiku, poemas breves e profundos, que em 3 linhas capturam a essência do momento. Os samurais, sem guerras para lutar, transformaram-se em burocratas do governo Tokugawa. Homens de espada tornaram-se homens de papel. O país parecia estável, quase imutável. Uma ilha em silêncio, onde o tempo parecia congelado. Mas do outro lado do oceano, o mundo mudava. E logo,
o Japão seria forçado a acordar desse longo sonho de paz. Na década de 1930, o Japão era uma potência militar em ascensão. Nacionalismo, militarismo e a busca por recursos naturais empurraram o país para um caminho agressivo. A invasão da Manchúria em 1931 e depois da China continental em 1937 foram apenas o começo. O Japão se aliou à Alemanha nazista e à Itália fascista, formando o Eixo. Em 1941, o mundo assistiu, estarrecido, ao ataque surpresa à base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Em poucas horas, o Japão mergulhava oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Suas forças avançaram pelo Sudeste Asiático e o Pacífico, dominando regiões inteiras com rapidez brutal. Mas essa expansão teve um preço. O Japão subestimou a capacidade industrial, militar e psicológica dos Estados Unidos. A resposta americana foi implacável. Então, em agosto de 1945, o mundo parou diante do horror. Hiroshima, Nagasaki, duas cidades arrasadas por bombas atômicas lançadas de aviões solitários. Em questão de segundos, mais de 200 mil vidas desapareceram. Vidas apagadas pela radiação, pelo fogo, pela onda de choque e pela sombra silenciosa deixada nas paredes. No dia 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anuncia a rendição. Pela primeira vez, o povo japonês ouvia a voz de seu imperador no rádio. O Japão estava derrotado, suas cidades em ruínas, sua economia quebrada, mas não sua alma. Em meio aos escombros, começava uma das mais impressionantes reconstruções da história humana. Com o apoio dos Seiwa e sob ocupação militar por 7 anos, o Japão foi refeito. Mas o motor da mudança foi interno. O povo japonês abraçou valores como educação, disciplina, inovação e trabalho em equipe. Nascia o milagre japonês. De um país arrasado pela guerra, emergem gigantes industriais como Toyota, Sony, Honda, Mitsubishi e Nintendo. O mundo passou a ver o selo Made in Japan como sinônimo de qualidade. Nos anos 1980, o Japão já era a segunda maior economia do planeta, desafiando até os Ibukuriun no setor de tecnologia e finanças. Mas vieram as bolhas especulativas, os colapsos e as crises econômicas da década de 1990. Mesmo assim, o Japão não parou. Reinventou-se mais uma vez. Investiu em robótica, transporte de alta velocidade, automação e inteligência artificial. Hoje, cidades como Tóquio, Osaka e Yokohama parecem viver no ano 2100. Entre arranha-céus inteligentes e robôs que falam, o Japão mostra ao mundo que, mesmo ferido, ele sempre se levanta, sempre evolui, sempre encanta. Apesar de toda a tecnologia, arranha-céus e trens-bala, o Japão permanece profundamente enraizado em sua cultura milenar. Em muitas casas, a cerimônia do chá ainda é praticada com o mesmo rigor e respeito de séculos atrás. Um ritual silencioso, onde cada gesto carrega significado. O ano letivo começa em abril, junto com a floração das sakuras, as cerejeiras. Para os japoneses, não é só uma paisagem bonita. É o símbolo do renascimento, da efemeridade da vida, do eterno recomeçar. Em todas as cidades, grandes ou pequenas, há templos shintoístas e budistas. Ali, o tempo desacelera. As preces são feitas em silêncio, com sinos, incensos e reverências. E os festivais tradicionais, como o Gion Matsuri, em Kyoto, mantêm vivas as tradições de séculos atrás. Roupas de época, carros alegóricos, multidões, celebrando a história com orgulho. Ao mesmo tempo, o Japão exporta sua cultura em formas modernas. Animes, mangás, videogames e moda urbana influenciam gerações ao redor do mundo. No Japão, cada detalhe tem alma, cada gesto um propósito. Em Tóquio, Yokohama e Osaka, o futuro é palpável. Telas de LED em cada esquina, carros autônomos, robôs recepcionistas, arranha-céus inteligentes.
mas basta algumas horas de trem para se ver outro Japão. Um Japão de ritmo lento, quase intocado. Em vilarejos como Takayama ou Shirakawa-go, casas com telhados de palha resistem ao tempo e à neve. Idosos cuidam de arrozais à mão, como seus antepassados. Em Nara, cervos sagrados caminham livremente entre os templos. Em Kyoto, cada rua é um museu vivo, onde o passado ainda respira. O majestoso Monte Fuji se ergue como um guardião do espírito nacional. E o Shinkansen, o trem-bala, corta o país a mais de 300 km/h, conectando tradição e futuro em minutos. No Japão, cada estação do ano é celebrada como um espetáculo único. O verão dos fogos de artifício em yukatas leves. O outono dourado das folhas de bordo. O inverno de neves silenciosas em Hokkaido. A primavera das cerejeiras em flor. Mas o Japão também enfrenta novos dilemas. Uma população que envelhece rapidamente. Baixos índices de natalidade. Falta de mão de obra. Como responder a isso? Com o que sabe fazer melhor. Inovação com respeito à tradição. Robôs cuidam de idosos em casas de repouso. Cidades inteiras funcionam com energia limpa. O lixo é separado em mais de 10 categorias e a reciclagem é quase uma arte. O Japão vive em 2 tempos simultâneos. Um pé no ancestral, outro no amanhã. E talvez seja isso que o torna tão fascinante. Não é apenas um país, é um estado de espírito. O Japão é terra de extremos, de guerreiros milenares e robôs futuristas, de templos silenciosos e cruzamentos caóticos. Um país onde o passado nunca morre e o futuro já começou. Mas no fundo, o Japão é movido por algo simples e poderoso: o respeito. Respeito ao outro, à natureza, à tradição, ao tempo. Cada gesto no Japão carrega intenção. Cada silêncio diz algo. Em um mundo acelerado, o Japão nos ensina a observar, a sentir, a valorizar o que realmente importa. E talvez seja por isso que continue fascinando o mundo, geração após geração. Porque o Japão não é só um país para visitar, é um país para sentir, para viver. O Japão é uma experiência, e ela começa quando você se permite olhar com respeito,